Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto e estaremos trabalhando a unidade curricular de projetos integradores. Aula de número 10, objeto de conhecimento, dança como expressão cultural de um povo. Detalhamento, a dança como expressão cultural na formação de um povo. E assim, separe aí o seu caderno, as suas canetas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. E olha só onde o professor se encontra, diante dos holofotes. E assim será, pelo percorrer deste nosso caminho. Mas não será o professor, será você. Afinal de contas, você e sua turma que são os protagonistas desse caminho, da unidade curricular de projetos integradores. E vamos refletir sobre o nosso tema. Processo de desenvolvimento do projeto, Projeto 3, dança como expressão cultural de um povo. Você, querido aluno, você é o nosso protagonista nessa jornada. Durante nossa caminhada final, iremos produzir um vídeo que tenha uma dança regional. Atente-se, tá bom? Uma dança regional como tema. Para que o resultado seja um vídeo de alta qualidade e que transmita a beleza dessa dança regional, é importante seguir alguns passos essenciais. A escolha da dança, o local de filmagem, o figurino e um roteiro. É importante atentarmos que você use a sua criatividade para criar um vídeo único e interessante, que capture a essência da dança regional. O mais importante é você se divertir e mostrar a beleza desta dança regional para o mundo. Perfeitamente. E agora, iremos refletir sobre a questão da dança, e como nós, seres humanos, lidamos com ela. A alma de um povo, a dança. Desde os primórdios da humanidade, a dança se manifesta como uma linguagem universal, transcendendo barreiras linguísticas e culturais para conectar pessoas e contar histórias. Mais que simples movimento corporal, a dança é um elemento fundamental na formação de um povo, moldando sua identidade, valores e crenças através dos séculos. Olha só que ponto importante e também o fato de analisarmos essa imagem que está sendo transmitida para nós. O fator dança é um elemento fundamental para compreendermos o ser humano perante a sociedade. Então, não é o simples ato de dançar, mas sim uma forma de expressão. Nós, seres humanos, somos seres culturais. Então, você tem elementos que fazem parte da comunidade humana. E diante dessas expressões você tem a dança. Então olha só como é importante valorizarmos não somente a dança pela dança, mas o fator regionalidade, pois a dança ela resgata essa sua identidade, como iremos tratar daqui a pouquinho. Mas, nesse primeiro momento,
é importante atentarmos que o elemento da dança, ele está conosco, né? Ele está perante a nossa humanidade, desde que o humano é o humano, né? Então você tem essa necessidade de o quê? De expressar-se, né? E essa expressão, ela vem de diversas formas. E aqui estamos focando na questão, né, na forma de se expressar através da dança. A dança também é um elemento de união de gerações. A dança serve como um fio condutor que une gerações, tecendo um legado cultural que se perpetua através do tempo. Pais e filhos, avós e netos se conectam em um círculo mágico de movimento e ritmo, transmitindo saberes ancestrais, valores e a própria essência de quem são. Através da dança, a história de um povo é preservada e ganha vida, inspirando e moldando novas gerações. Olha só que ponto importante, o fator da união de gerações. Então, nós temos o elemento da dança que conecta, né? Conecta as gerações, cria laços familiares. Então, você tem, diante dessa expressão, uma união. A partir do momento em que nós, seres humanos, estamos, nos representando e nos expressando através da dança, você já esquece o elemento idade, você esquece o elemento geração. Então, a dança é esse movimento que conecta as pessoas e que, por muitas das vezes, em uma reunião familiar ou até mesmo em uma reunião da sua comunidade, você cria esses laços, essas conexões. Então, como é importante analisarmos a dança através dessa conexão cultural e dessa ligação entre as gerações. Através da dança, a história de um povo é preservada e ganha vida, inspirando e moldando essas novas gerações. Então, você tem justamente o elemento da dança conectando essas pessoas e perpetuando durante o caminhar da história justamente essas ligações e a cultura de um povo. É por isso que iremos focar justamente em um ato de uma dança regional. Mas, além do fato de carregar essa estrutura regional, dançar também é um ato social. A dança também é um poderoso instrumento de coesão, união social, reunindo indivíduos em torno de uma experiência comum, em rodas de capoeira, danças típicas ou rituais sagrados. As diferenças se dissolvem e a comunidade se fortalece. A dança nos convida a celebrarmos juntos, a sentirmos a empatia pelo outro e a construir laços de irmandade que transcendem os limites individuais. Olha só como é importante nos atentarmos a essa conexão social, como o ato de dançar cria um elemento uno, uma coesão entre as pessoas, entre a comunidade ou até mesmo entre uma turma. Quantas memórias familiares, afetivas, ou até mesmo memórias com a sua terra, você cria através do ato de dançar. Então, a partir de agora, é importante olharmos para essa relação entre seres humanos, comunidade, com a dança. A dança não é o simples fato ou o simples ato de movimentar o corpo ou de gerar movimentos únicos, mas sim a conexão entre um indivíduo e a sua coletividade. Como podemos identificar na questão da identidade. Em momentos de opressão e dificuldade, a dança se ergue como um símbolo de resistência e identidade.
Através de seus movimentos e cantos, comunidades marginalizadas e oprimidas encontram força para expressar sua dor, suas lutas e sua recusa, né, a serem silenciadas. A dança se torna um ato de afirmação cultural, um grito de liberdade que ecoa através dos tempos. Olha só como esse nosso texto ele é muito importante. Afinal de contas, criar essa identidade e tornar a dança, né, cada vez mais um elemento fortalecido, mas não somente de movimentação, mas também de resistência e de fincar os seus valores culturais em prol, né, de outros valores que, por muitas das vezes, outros elementos ou outras danças são mais valorizadas do que, né, aquelas danças mais regionais. E dentro dessa discussão, nós vamos abordar o colonialismo estético e cultural. Olha só, analisar a dança e os seus elementos e as suas conexões, né, com a comunidade e as suas conexões com o meio social vai, né, também nos levar a um embate com um termo, né, muito importante nessa análise. Olha só, o colonialismo estético é um termo que se refere à imposição de padrões estéticos eurocêntricos ou a outras culturas, levando à desvalorização e à marginalização das suas próprias formas de expressão artística e cultural. Olha só que ponto importantíssimo. O fato, né, a dança, ela nos leva a refletir sobre padrões culturais, padrões estéticos. E assim, né, nós caímos em um conflito entre os padrões que nos são impostos, principalmente aqueles padrões ligados, né, às culturas europeias. Então você tem um conflito, né, diante do indivíduo. Será que o que vem de lá, né, é melhor ou é mais bonito do que aquilo que nós construímos em nossa região? E é aí que entra um embate entre esse conflito de estética. Afinal de contas, o que é o belo, né? Será que o que construímos com nossas raízes, dentro da nossa comunidade, com os elementos que temos na nossa região, não é tão belo quanto o outro? Ou será que em relação ao outro é feio? Então, é esse o embate, né, que devemos pensar e valorizar ainda mais aquilo que é nosso, aquilo que advém, né, da nossa terra, das nossas raízes. E é por isso, né, que estamos trabalhando a questão do colonialismo estético, pois é muito importante, né, valorizarmos aquilo que é nosso e darmos o devido valor àquilo que é construído em nossas terras. Artistas e produtores culturais locais podem ter dificuldade de encontrar espaço para expressar a sua arte e cultura, e os que exclui de oportunidades de recursos, né? É como se houvesse uma mão manipulando aquilo que achamos que é belo, né? Como podemos ver, olha só. Então você tem, né, esse pensar eurocêntrico. Ah, mas o que vem de lá, o padrão de elementos físicos, estereótipos, é mais belo que o nosso? Então temos que nos desgarrar, né, como fez o bonequinho agora, e atentarmos ao nosso, ao que é nosso, ao que pertence às nossas raízes. E é assim, né, valorizando aquilo que é nosso, valorizando as construções culturais, regionais, com nossas raízes, que iremos quebrar com essas amarras e com essas manipulações que vêm, né, de fora e são impostas. Diante da globalização e a dança, olha só, a dança ela está
inserida no contexto da sociedade mundial como um todo, é claro. O elemento da dança, como falamos no início, né, dessa nossa discussão, é um elemento que compete, é uma linguagem universal, é uma necessidade do humano. Então, obviamente, você vai ter diversas danças dentro do cenário mundial. E você vai ter, né, dentro da globalização, a dança. Então vamos compreender qual a relação entre globalização, né, essa conexão global, e a dança. As fronteiras físicas se tornam cada vez mais tênues, né? E a dança, como linguagem universal, se conecta e se transforma nesse cenário dinâmico. A globalização impacta a dança de diversas maneiras. E essa relação complexa gera tanto oportunidades quanto desafios para essa forma de arte milenar. A globalização pode levar à homogeneização, né? Se tornar algo homogêneo, um só, da dança, com a padronização de movimentos e estilos, o que pode colocar em risco a preservação da identidade cultural de diferentes povos. Olha só que ponto importante estamos analisando nesse texto, né? Como é importante termos a compreensão que a globalização, ela é um fato. Estamos inseridos em um mundo global, estritamente conectado, né? Mas esse elemento, né, ele pode trazer uma certa homogeneização. Como, por exemplo, quem aqui, né, já não acessou aplicativos, redes sociais, na qual você tem danças que são universais, né? Elementos de danças universais, ou até mesmo, né, que pegam músicas ou coreografias regionais e acrescentam elementos. Então você tem justamente, né, esse processo entre a perpetuação de uma dança regional com características específicas que representam um povo nesse choque com o elemento da globalização, na qual, né, se não houver essa percepção, a tendência é que cada vez mais esses elementos culturais que são únicos de cada cultura se tornem, né, cada vez mais um só. Afinal de contas, existe todo um mercado atrás disso. Olha só, a mercantilização da dança, ela pode levar à exploração demasiada de profissionais, né? Pode levar à priorização do lucro em detrimento da qualidade artística e da valorização cultural da dança. Olha só que ponto importante. Então isso quer dizer que preservar a identidade é um elemento importante, né? Então valorizar as danças tradicionais de cada região, né? As danças folclóricas, promover a difusão, né, dessas danças regionais para as novas gerações, sem perder os seus elementos únicos, que estão conectados a cada cultura, seja, né, as roupas, os passos, as músicas, os elementos que tornam essas expressões culturais únicas. Então, olha só como é importante estarmos atentos a esse embate, né? E termos a consciência que o tradicional, o regional, ele é importante para a perpetuação de um povo, de uma raiz e principalmente de uma identidade. Assim como foi tratado, né, anteriormente, em aulas anteriores, você tem a questão da identidade de um povo. Tudo bem? E assim, né, tratando a respeito dessa identidade e ainda falando do Brasil,
nós temos elementos importantes a serem analisados. Olha só, o nosso país, ele é um país com dimensões continentais e um território tão rico como o nosso, ele apresenta elementos únicos, como por exemplo, como podemos ver na imagem, nós temos a região norte apresentando o nosso tão belo e tão único Festival de Parintins. Olha só que elemento importante na qual traz consigo elementos de uma região. O quão é importante a valorização de um festival folclórico, de um festival estritamente cultural e que borbulha a cultura de um povo, de uma comunidade, de uma região. Então, um elemento, o Festival de Parintins, ele é importantíssimo, mas ele é muito importante não somente pelo festival em si, mas principalmente pelas conexões na qual esse festival vai trazer para um povo e para uma região, estritamente para o nosso estado, o estado do Amazonas, na qual esse festival apresenta uma grande conexão, na qual o estado todo está envolvido nesse elemento cultural. Assim como na região Nordeste, na qual você tem essa dança tão maravilhosa, o elemento cultural fervescente dessa região, na qual adoramos, e especificamente o forró, que é um elemento que, de um modo geral, não está somente preso à região Nordeste, é um elemento, uma dança que está difundida em todo o território de um modo geral e que apresenta essa conexão fortíssima com a região do Brasil. Mas é importante atentarmos que a difusão desses elementos, elas ocorrem de modo natural. Porém, o mais importante é ter a consciência que esse elemento, que essa expressão e que esta dança, ela apresenta características específicas de uma comunidade, de uma região. Então, não é simplesmente só a mera reprodução, mas sim o respeito e a identificação de elementos daquela região, daquele território, daquela comunidade. Então, é importante estarmos atentos a essa conexão entre a dança e algumas regiões específicas. Saindo do Nordeste, podemos ir ao Centro-Oeste, com a dança do Siriri, uma dança incrível, na qual você tem movimentações extremamente enérgicas, uma dança muito enérgica, na qual apresenta elementos fortíssimos e elementos estritamente ligados à região Centro-Oeste. Assim como na região Sudeste, como o samba, elemento incrível, elemento que está, assim como o forró, de um modo geral, é ali um estilo, uma forma de expressão através da dança que é também difundida no Brasil como um todo, na qual esses elementos eles são tão fortes que acabam integrando e se enraizando no território como um todo. Mas assim como o forró, ele apresenta elementos específicos de uma região, de uma comunidade, seja nas letras das músicas, seja nos ritmos. Então, é muito importante estarmos atentos e respeitarmos essas regionalidades. E a fim de fechar essa análise, da efervescência que é o nosso país e das nossas regiões, apresentamos também um elemento muito importante, cultural, uma expressão de dança,
do Sul, que é a dança do fandango, né? Que apresenta uma vestimenta específica que remete à história da região, né, do sul do país. Então, é diante da análise, do reconhecimento, é claro que aqui nós apresentamos somente algumas dessas danças, mas que são elementos importantes para compreendermos, né, a diversidade e principalmente, né, a efervescência cultural que existe no nosso país e que se apresenta através da expressão cultural da dança. E diante desses elementos que foram apresentados e dessa diversidade da expressão cultural, né, da forma de dançar, é importante analisarmos que existe um legado para o futuro. Você tem, né, esse legado para o futuro, que é justamente o quê? Preservar e fomentar a dança significa garantir a perpetuação de um legado cultural inestimável, como nós podemos, né, analisar aqui nessa belíssima ilustração do nosso território, né, como podemos perceber as diversas representações, né, dessa dança. Então você tem aqui nessa ilustração, você tem justamente, né, essa diversidade que existe no nosso território. Ao valorizarmos as diversas formas de expressão corporal, nutrimos, né, a alma de um povo e fortalecemos a sua identidade, né, que é algo inestimável. É justamente dentro dessas características que nós conseguimos nos identificar, seja com a nossa comunidade, seja com a nossa cidade, seja com o nosso estado ou até mesmo com elementos que nos caracterizam como nação. Então, compreender, valorizar, perpetuar esse legado cultural faz parte, né, da sua, vamos dizer assim, missão como cidadão, compreender esses diversos caminhos, sejam eles, né, mais fechados no regionalismo ou mais, né, amplos como o sentimento de nação, mas compreendermos que a dança vai muito além do simples molejo ou de uma simples, né, vestimenta específica, mas sim um legado de perpetuação para aquilo, né, que nos, vamos dizer assim, nos torna humanos, que é o elemento cultural. Diante, né, dessa análise, nós podemos justamente, né, fortalecer através da dança, né, essas conexões. Afinal, através da dança, celebramos a riqueza da diversidade humana, né, e construímos um futuro mais vibrante e autêntico para as próximas gerações. Então, a fim, né, de finalizarmos essa análise a respeito da dança como um elemento cultural, como um elemento principalmente de identidade, é importante estarmos, né, atentos a essas conexões para que possamos celebrar, para que possamos cultivar, né, e principalmente preservar aquilo que nos conecta com uma identidade regional, seja ela regional ou até mesmo nacional. E assim, né, finalizamos esse momento de análise e compreensão para, né, a conexão entre o que nos conecta, né, e de que forma nós nos conectamos com a regionalidade e uma identidade cultural.